Um dos grandes equívocos da igreja odierna, é pensar que um super apóstolo, um super profeta, um super evangelista, um super pastor é suficiente para edificar a igreja, para edificar o corpo de Cristo. Isso realmente é um grande equívoco. Não obstante Jesus ter dito que ele mesmo edificaria a sua igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo usa do seu corpo. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja, claro que ele está falando da ação do Espírito, da ação das Escrituras, das próprias circunstâncias, né? Porque o seu plano de nos fazer e de nos conformar à sua imagem, ele é capaz de usar realmente todos os meios para que isso aconteça, né? As pressões são de todos os lados, mas o que Deus tem em mente principalmente é a própria igreja, o corpo. O corpo edifica o corpo. É assim que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Eu vou ler rapidamente contigo aqui alguns desses versículos, tá? Versículo 11, ele diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, né, objetivando, obviamente, ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então você observa que quando os santos entram em ação, né, ordenado, tocado, trabalhado pelos ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, esse corpo então começa a produzir essa edificação com um alvo, que é um só, e ele diz no versículo 13 que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e também diz assim, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se você seguir lendo, versículo 14, você vai encontrar o seguinte, para que não mais sejamos como meninos, que é a realidade que a gente vive hoje, infelizmente, né? É um bando de meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, e a tradução no original podia ser, a melhor versão seria falando a verdade em amor, diz assim, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. A gente sabe que a cabeça é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. É um engano nós pensarmos que o homem de 5 talentos vai substituir o de 2 e o que enterrou aquele de 1. Na verdade, as pessoas que possuem mais talentos no meio da igreja, elas normalmente trabalham, elas reconhecem, elas sabem que tem um chamado, atendem esse chamado para a obra, mas aquele de 2, aquele de 1, de 3, eles vão, de alguma forma, dando curva, como dizem, né? Vão dando curva, vão, de alguma maneira, se escusando dessa responsabilidade. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, em nome de Jesus, tenha claro, a edificação do corpo só é possível quando todo o corpo funciona. Se você é um líder, se você é um pastor, se você, sei lá, cobre um grupo, eu quero te falar uma coisa, não deixa essa tentação, esse complexo messiânico tomar a tua vida. Você não é o salvador do mundo, você não pode tudo sozinho. Na verdade, o teu trabalho é fazer com que os outros trabalhem. Quando nós pensamos equivocadamente que somos suficientes para fazer tudo acontecer, nós, na verdade, estamos atrapalhando a edificação do corpo de Cristo. O melhor que a gente pode dar e fazer é movimentar as pessoas, é colocar a carga sobre as pessoas, é despertar o chamado de cada um, é animar cada um a seguir nessa jornada com Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que Deus vai nos transformar, Deus vai nos transformar. Se você olhar para as Escrituras, você vai ver que esse propósito, esse plano de Deus de transformar o homem
ele está de Gênesis a Apocalipse, ele trabalha, não tem nenhum homem de Deus nesse livro aqui que não tenha sido tocado e transformado por Deus. Mesmo Jó, que já inicia o livro dizendo que é um homem um coração íntegro, né, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mesmo esse homem, Deus colocou na moenda dele, tratou, transformou, para ao final de sua vida ele dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser mudados. O nosso trabalho é animar os irmãos a cada dia quererem ser mais parecidos com Jesus. Nós não temos outro trabalho. E que cada um creia que todas as coisas cooperam para o bem deles, porque eles amam a Deus e porque eles foram chamados segundo esse propósito, de ser conforme a imagem de Jesus. Agora, uma vez que cada um manda, se move, cada um recebe, vive essas circunstâncias, aprende, avança os níveis, porque a vida com Deus são níveis, a Escritura diz que é de glória em glória, então nós vamos nesses níveis, né? De glória em glória, nesses níveis, né? Contemplando Jesus sendo transformado, à medida que cada um avança nos seus níveis e cada um tem a plenitude de Cristo, você vai ver todo mundo trabalhando, todo mundo funcionando, o corpo é edificado. Então, coloque isso no teu coração, em nome de Jesus. Se hoje você está cansado, sobrecarregado, não sei, exaurido por alguma outra questão, tenha isso em mente, tenha isso no teu coração. Olha, você não faz essa obra sozinho. Não existe um super-homem que vai realizar. Nós dependemos do Espírito Santo, primeiramente. Dependemos da revelação da palavra, mas dependemos do Espírito Santo também atuando através do corpo de Cristo, chamado igreja. Cada membro funcionando. Coloque isso no teu coração. Torna isso um alvo de trabalho teu, botar cada membro para funcionar. Anima os irmãos a desenterrar os talentos. Anima cada um a funcionar. Porque se cada um funcionar, o corpo vai ser edificado. Descansa. Confia em Deus, confia. Você às vezes trabalha com a igreja que se reúne nas casas. O cara fica às vezes muito temeroso, achando que tem que ter controle. Amados, o controle é do Espírito Santo. Nós não controlamos nem a batida do nosso coração, não controlamos nossas taxas, a glicose, colesterol, a gente não controla absolutamente nada. Tira isso da tua cabeça. Teus filhos são pequenos, hoje você pensa que controla. Se eles crescerem, você vai ver que não controla absolutamente nada. E nem a ferramenta que você usa para educar seus filhos é suficiente. Eu quero te falar, meu amado, que a nossa dependência do Espírito Santo é plena, total, absoluta. E ainda que você tenha uma terra boa, e ainda que você tenha uma semente maravilhosa, se não chover, se não cair água do céu, essa semente não vai brotar. Não vai brotar. Ainda que você tenha terra e semente. Então, nem na tua ferramenta de trabalho você deve confiar. Você deve confiar plenamente, completamente em Deus. E Ele já tem dito que o que Ele espera é que cada ministério toque o corpo e cada membro do corpo funcione para a edificação de si mesmo em amor. Um beijo no teu coração e até a próxima.